Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Se você ouvir algum rojão no fundo é porque estamos em véspera de ano novo na gravação desse vídeo. Hoje eu quero falar sobre um quadrinho, Black Hole, do autor Charles Burns. Ele é um quadrinho gringo. Ele já foi publicado uma vez no Brasil pela Conrad em 2 volumes e agora ele foi republicado num volume único pela Dark Side, uma editora aí que está crescendo bem nessa área de ficção, terror e etc. Esse quadrinho originalmente foi publicado em 12 edições entre 93 e 2004. E ele é muito assim considerado, lembrado. Ele recebeu um prêmio de obra fundamental no Festival de Angoulême de 2007. E ele é um quadrinho bem peculiar, assim. Ele é um quadrinho adulto, com cenas explícitas de sexo e tal. Ele trata de um tema que pode ser uma metáfora para muitas coisas, inclusive para AIDS, ou demais preconceitos que se possa ter. AIDS uma doença, mas assim, o preconceito em relação a pessoas com a doença, né? Ele retrata ali um grupo de jovens numa época não muito definida, mas com uma cara de anos 70, talvez nos anos 80 aí. E entre eles existe uma espécie de uma mutação que um vai pegando do outro. Ela é transmissível de uma forma semelhante à AIDS, né, sexualmente, por fluidos, etc. E essa mutação vai deformando esses jovens e alguns deles vão indo viver numa floresta, escondidos, assim, porque o nível de deformidade de cada um é diferente. Um é mais bizarro, assim, que o outro é menos bizarro. Enfim, junta toda essa estranheza desse momento do final da adolescência, do final do colegial, das incertezas da vida e a rebeldia e as drogas e etc., com esse elemento estranho, assim, externo, vamos assim dizer, dessa contaminação por essa mutação. E você tem uma história bem complexa, bem longa e interessante, que é praticamente atemporal e é válida até hoje, é bem interessante até hoje. Estamos aí em 97, 10, 20, mais de 20 anos depois, ela ainda é muito atual, muito presente. As discussões pontuais ali que tem sobre discriminação, o quanto um é mais estranho que o outro, é válido até hoje. O desenho do Charles Burns é um desenho assim muito particular, muito específico. É interessante que assim, ele tem um estilo bem constante. Você olhando assim de fora, olhando assim bem por cima, você olha, sei lá, a primeira história, que seria lá de 97, e vê, a primeira história que é lá de 93, desculpa, e vê aí a última história, que seria de 2004, você fala assim, é exatamente o mesmo autor, é exatamente o mesmo estilo, não mudou nada. Mas tem uma sutileza grande que ele assim, ele começa com um desenho relativamente duro, um desenho que tem estilo, tem beleza, mas não tem, mas é estático assim, ele parece meio travadão em alguns momentos. E ele vai virando um desenho com um pouco mais de dinâmica ao passar do tempo. Ele faz um lance de claro e escuro que, num certo grau, é semelhante ao que o Mike Mignola vem consolidar depois, mas é como se ele tivesse dois únicos tons, né, o branco e o preto total, mas ele cria um meio tom com essas. É, uma espécie de uma achurinha, uma espécie de um serrilhado, que assim, não é nada trivial de fazer.
Vocês vão ver aí no depois que eu mostro o quadrinho no vídeo, eu faço um exemplozinho de um claro escuro desse e você vê que eu fracasso mortalmente na hora de fazer esse serrilhado aí, de fazer essa churinha, porque ela não é nada trivial de construir. Então, é assim, Black Hole é um quadrinho muito interessante, é um quadrinho bem. Você começa a ler assim, ele parece um pouco parado, ele parece um pouco assim, sei lá, sem muita ação. De fato, ele quase não tem ação, né? Mas você vai entrando naquela história, você vai conhecendo aqueles personagens, você vai querendo entender o que vai acontecer, e ele te leva muito bem até o final e termina de forma interessante, apesar de não ser uma história que precise de uma conclusão, assim, de um final grandioso. Ele termina de forma bem interessante. É um quadrinho independente, é um quadrinho diferente, independente no termo de assim, da forma como ele foi publicado nos Estados Unidos, fora do espectro dos quadrinhos bem populares. E é muito interessante, é muito bem feito e vale a pena ler. Quem tiver oportunidade, aproveita que tem essa edição completa da Dark Side, que provavelmente agora vai ficar em catálogo por muito tempo. Né? Ainda deve dar para achar em sebo as edições da Conrad, que também valem a pena. Então é isso. Valeu pela paciência. Se você já leu Black Hole, deixa aí seus comentários. Fala o que você achou da obra. E se não, lê lá e depois volta aí e comenta o vídeo. Valeu, até mais.